Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Cristianismo e Judaísmo e Ra, o canal de bênção, o canal de vitória. Obrigado por assistir aqui, tá conosco, né? Salve, salve. Você que vem de vários lugares do Brasil e até fora do Brasil que assiste o nosso canal. Muito obrigado por assistir. De todo o meu coração, eu desejo que Deus continue abençoando com essa mensagem, com as reflexões que nós temos tido aqui. Eu gostaria de pedir o like dos irmãos queridos e também pode comentar aqui, assim, de que cidade você que lugar você está nos ouvindo, tá bem? Muito obrigado mesmo. Irmão Jorge, o que nós vamos falar hoje? É isso que vamos comentar. Pronto, voltamos aqui uma curta intervalo. Hoje o que nós vamos falar, né? Você já ouviu várias mensagens que o irmão Jorge falou sobre a alma. Eu dei uma palavra muito boa sobre alma. Vá lá para o nosso vídeo. Muito tempo, muita explicação valiosíssima para que você possa continuar avançar nesse conhecimento, né? Que nós vamos hoje compartilhar com você, tá bem? Dê um like aí, não deixe esqueça de dar o like, tá ouvindo? Dá um like logo, para não esquecer. Hoje eu tenho aqui uma mensagem muito importante do primeiro mandamento de Deus, em hebraico. Você já viu nas 10 palavras. Eu vou até citar ele aqui e você vai ver como as coisas são ligadas. O hebraico ele explica, ele codifica e decodifica. Você pega uma palavra e vai observar que ela muito tem a dizer. Então, por exemplo, no hebraico nós temos o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus. A frase começa aí. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento de Deus. Só que eu observei que essa frase, ela começa com a palavra hebraica chamada Anohi. Essa aqui, ó. Tá vendo? Anohi. Tá de cabeça para baixo, né? Vamos ver aqui agora. Pronto. Anohi, tá? É a primeira palavra hebraica que Deus pronuncia. Lá no céu Deus pronuncia. E nessa palavra, você prestou atenção? Olha só de novo. Olha aqui a palavra. Anohi. Aleph. Nun. Kaf. Yod. São 4 letras para pronunciar eu. Eu. Meu Deus, são 4 letras para se pronunciar eu. E se eu tiver certo, a maneira de pronunciar em hebraico é Anohi. 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 É muito longa para dizer assim, eu. Eu. Por que Deus, no hebraico, usa 4 palavras, 4 letras, para pronunciar uma, que é ele próprio, eu, né? Em inglês, I, eu, I. Em francês, je significa eu. É muito poucas palavras para falar a verdade. Eu. Já no hebraico, Anohi. Anohi. Aí você vai ver aqui a escrita, ó. 4 letras, né? Para representar eu. Por que Deus fez isso? É o que nós vamos tentar descobrir. Tá certo? Vamos agora. Isso tem a ver. Peraí.
Pois bem, isso tem a ver com a forma como Deus nos fez, tá bem? Deus, ele nos fez, ele descreve a nossa formação no livro de Gênesis, ou Bereshit, capítulo 2, versículo 7. E eu tenho estudado muito isso com você. Você já viu eu explicando Gênesis 2,7, né? Famosíssimo. Eu vou ler em português, não vou ler hebraico, não. Diz assim: Gênesis 2,7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E formou Deus o homem do pó da terra, né? É aqui sim que a gente lê. Muito fácil de entender. Deus formou. E formou daqui. E formou Deus aqui. E formou Deus, o Senhor, Deus, o homem do pó da terra. Isso eu expliquei para os irmãos, que em português a gente entende muito fácil. Agora em hebraico a história muda. A história muda. Vai de ser. E ele formou. Está na terceira pessoa. Então, ele está subentendido nessa frase. E ele formou Adonai, Elohim, né? Adam, Eti-Hadam, acho que é Eti-Hadam, tá certo? Aí tem mais assim, vamos ver na íntegra, que é melhor. Vamos pegar o texto na original mesmo em hebraico, que eu estou esquecido aqui. Pronto, voltando aqui para o texto original, peguei a minha Bíblia hebraica. Ele diz assim, tá aqui a minha Bíblia hebraica. Vai de ser, e ele formou Adonai, Elohim, Et-Hadam, Afar Min Hadamah. Então ele mistura. Ele faz como o homem é formado. Isso é muito difícil do homem entender, mas não é. E ele, o Eterno, formou, veja, Adonai. Olha, ele pegou Adonai de si mesmo, tirou ou ele tirou dele, ou ele esticou. Sei que Adonai está participando da nossa formação como ponto principal e a fonte da vida. Adonai colocou Elohim junto, que nós sabemos que Elohim é seu filho, tá certo? Elohim. Depois vem o Adam, Et-Hadam, não é carne, ele é espírito. O que a nossa Bíblia traduz homem, na verdade é espírito. O Adam, mas ele está como Et-Hadam, o homem, né? Tá? Et-Hadam. Aí surge a Afar, que é pó, né? Hadamah, da terra. Afar Hadamah. Pronto. Afar Min Hadamah. Tá aqui. Afar Min Hadamah, pó da terra. Tudo isso juntando vai formar o que nós traduzimos como o homem, né? O homem. Mas ele começa da parte invisível, Adonai, Elohim, Et-Hadam. Aí depois liga Adam a pó, Afar, que é o corpo, Min Hadamah, da terra, né? Ele tira o pó da terra e juntando tudo forma o que a gente chama de homem. Por que eu estou explicando isso? Né? Por que eu estou explicando? Porque você, eu, não sou só o que vemos. Nós somos pó da terra, nós somos
a parte espírito, que é Adam, nós somos Adam, é o nome que Deus dá ao espírito. Temos também dentro de nós Elohim, que é que eu já expliquei, é o Filho de Deus. E temos também Adonai, que está dentro de nós. Tudo está dentro de nós. Isso é o conjunto disso tudo, é o que seríamos você, o que seria eu, é o que seríamos nós. Então essa é uma maneira de destrinchar, né, o texto, como ele mostra. Então a gente tem a ideia de que o homem é apenas o pó da terra. Não, o homem não é o pó da terra. O homem é pó da terra, misturado com essas essências. E foi acrescentado aí, já expliquei também nos outros textos, foi acrescentado a alma pura que sai de Deus, né? A alma pura que sai de Deus, que é viva, e ela sai com poder de vida ao corpo. Mas não é só vida ao corpo, não, que ela vai dar. A alma, ela vai ser uma espécie de, vamos dizer, é um adicional a Adão, para que a alma possa, né, levantar o corpo, fazer o corpo fazer as coisas do seu coração, e ela possa viver o coração. A alma viverá o coração. Como o coração ela também vai ser, e ela vai responder ao espírito. O espírito vai receber informações da alma. Ele não recebe informações direto do coração. É complicado, mas é isso mesmo, tá certo? Pois bem, porque eu trouxe toda essa informação para você? Para você ver que o homem, ele é composto de tudo isso. É o homem. Então, você vai ver agora o texto que eu citei ainda há pouco, sobre o primeiro mandamento de Deus, onde Deus usa a expressão Anohi, que significa eu. E ele coloca todas aquelas letras que significam o quê? Olha só o que o Espírito de Adonai me revelou, né? Deixa eu ver. Pronto, tá aqui, ó. Olha só. Você vai ver aqui. O Aleph representa o Espírito, que representa Deus. O Espírito e Deus. O Aleph. O Nun é a primeira letra de Nefesh, a alma. A alma. Nun está ligado ao Aleph, que é Espírito. O Espírito, a alma. E o Kaf. O Kaf, ele é uma letra muito parecida com Beit. Beit, né? Eu já mostrei para vocês o Beit. Deixa eu ver se eu acho aqui o Beit. Aqui, ó. Essa palavra aqui. Vekol Levaverhal. Né? De todo coração. Levaverhal. De todo teu coração. Pronto. Levaver significa coração. Ra é o teu coração. Então, veja que o coração tem essas duas letras. O Lamed, que é o L, né? O Lamed e o Beit. Lamed, todo teu coração. Veja que o Beit, ele é uma representação do coração, do corpo, da casa. Beit significa casa, né? E é justamente no coração que nós colocamos as 10 palavras de Deus. Você tem visto meus vídeos, eu tenho ensinado você a repetir constantemente as 10 palavras, que você põe no seu coração as leis de Deus. Então eu já expliquei para os irmãos muito em vídeo passado. Veja lá os vídeos passados, tá certo? Só que o Beit, ele tem um tracinho bem para cá. Ele difere do Kaf, tá? Ele tem um tracinho, sabe, que é diferente do Beit.
ele tem esse tracinho aqui, tá vendo? Veja, tem um tracinho. Ele é diferente do CAF, olha o CAF aqui, ele não tem esse traço. É por acaso que isso acontece? Não, não é por acaso. Você pode lembrar que uma das representações do nosso coração, também já expliquei aos irmãos, é a Arca da Aliança, que é onde é guardado as pedras da lei, né? Das leis de Deus. E ela tem uns varais que excede a caixa da Arca da Aliança, né? E esses varais são justamente para que homens santos possam carregá-las, né? Coincidentemente, o nosso coração, ele vive no corpo que nós temos. E nós temos esses respectivos varais, que seriam as nossas pernas, presas, né, ao quadril, para transportar o que é mais de essencial no nosso coração, né? Então é muito parecida a explicação aqui que eu estou dando, é muito semelhante. O coração do homem, ele precisa de pernas para se mexer, de varais, né, para carregar e levar para um lado para o outro, como Deus quer. Tá certo? Agora você me pergunta, mas qual é a diferença? No texto que eu mostrei aos irmãos, olha aqui, é o CAF, né? Está de cabeça para baixo. O CAF, né? Ele não tem varal, que representa muito bem o coração de Deus. Eu li para vocês que Deus tem coração. Ele criou o coração deste mundo, não precisa de varal. Essa é a diferença dele para o coração do homem. O coração do homem é carregado. E o coração de Deus não. Ele não tem varal. Ele está em todo lugar, né? Mas nós vimos que ele é citado na palavra Bereshit, casa, onde a casa tem. Bereshit representa a cabeça. E onde fica o coração? A cabeça, né? Bereshit, exatamente. Eu expliquei isso para os irmãos. Eita, meu Deus do céu. Então você vai ver aqui que nós temos Deus falando: eu sou o Senhor teu Deus. Anohi, isso aqui significa o I. A-N, né? É o Kaf, é o CH, I. Anohi, tá certo? Aí você vai ver o Espírito, a alma, representando o coração, tá bom? Coração de Deus. E o Iode, que é a mão, significa a mão. Ele também representa os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Onde está a voz de Deus, tá? A voz de Deus. Seus pensamentos, tá? Estão guardados no seu próprio coração. E dirige a sua alma e seu espírito. Porque Deus é espírito, né? Mas ele também tem uma alma que ele colocou para si. Ele criou para si uma alma. Isso eu não falei aqui nos estudos, né? Deus também criou para si uma alma, né? Assim como o homem precisa da alma para fazer funcionar as coisas, Deus criou para existir este mundo uma alma que representará ele, né? Uma alma, um espírito dele, é um segundo espírito, um filtro dele. Está explicado aqui nessa palavra Anohi, Aleph, Nun, que é Nefesh, Ri, que vai representar seu coração que está em todo lugar, e Yod, as 10 palavras, certo? Eita, meu Deus do céu! Então você vai ver que quando Deus fala eu, ele está falando de todo o conjunto dele. Eu, ele está dizendo minha alma, meu espírito, meu coração. Porque Deus tem um coração
Deus também tem neste mundo uma alma, Deus também tem um espírito, né, que é o mais importante. O mais importante é o espírito, certo? Foi longo esse estudo. Quando nós não sabíamos disso, nós falamos com as pessoas, você está falando o quê? O seu corpo, seu coração, sua alma e seu espírito. Tudo isso é eu, né? Anohi, uni, anohi, eu, né? Então, eu não sou somente um coração, eu não sou somente um corpo, eu sou uma alma também e sou também um espírito, porque todos juntos, eles não pensam, eles não estão independentes, eles estão todos trabalhando junto e eles formam eu, né? Aí, gostou da explicação? Obrigado. Dê um like, por favor, meus irmãos. Apoie meu trabalho. Não estou pedindo dinheiro, estou pedindo like, né? E diga o lugar que você está. Olha, a partir de hoje, dessa explicação que eu dei para você, você vai entender agora. Você entendendo melhor como você é, você vai entender outra coisa que eu ia explicar em outro vídeo, que você vai ver na Bíblia. Se você for pegar a Bíblia hebraica, no começo Deus fala do homem como Adam, se refere a Adam, significa que Deus se comunica com o Espírito. Mais tarde o homem decai, depois do dilúvio Deus não trata o homem mais como Adam, Deus trata o homem como Ish. Você vai ver isso também, Ish, homem, Ish, já reduziu bastante. Mas a partir do momento que Deus começa a se revelar no livro de Êxodo, aí Deus já começa a usar de novo a expressão Adam, porque o homem se elevou. Quando Deus se aproxima dos homens, se manifesta, então o homem naturalmente ele se eleva. Ele deixa de ser mais afar, pó, né, e mais agir com o coração, e passa a viver mais no seu espírito, na forma Adam. Agora, quando vai para o livro de Levítico, a partir do livro de Levítico, parece que é Levítico, mas também uma parte de Êxodo, Deus já faz referência aos homens como alma. Porque agora os homens, se conhecendo as leis de Deus, conhecendo as palavras do Senhor, conhecendo as 10 palavras, ele avivou sua alma, que agora ela é que passa a gerenciar a vida do ser humano, do corpo, né? Tá certo? E é justamente o que eu quero dizer para vocês. À medida que vocês vão estudando essas coisas profundas que tem ensinado, ainda que seja pouco, mas também tem ensinado coisas fortes, você não vai mais ser o que você é, o que você foi, um homem de carne, um homem que segue o coração. Você vai ser dirigido pela sua alma. A sua alma vai começar a governar seu coração, porque você treinou seu coração a servir a Deus. Você fez seu coração aceitar as 10 palavras de Deus, guardá-la, fixá-la dentro de você. A partir de então, você agora é uma alma que vive, e forte. Você é uma alma que vive. E como eu digo, a partir desse nível espiritual, você deve cuidar, porque seu poder no espírito é muito forte. Suas palavras são muito fortes. Mas o que vai te guardar nesse nível, e para que você não peque, sua alma não peque, é justamente as 10 palavras que estão no teu coração, amém? Então, muito obrigado. E hoje eu vou trazer mais outro vídeo sobre o assunto dessa relevância, tá bom? Que Deus abençoe a todos, tá? Prospere.